Olá, amados, a paz. Eu venho com um testemunho de vida, e esse é o meu menor testemunho, mas eu vou começar por ele, porque eu tenho muita coisa, é muito extenso, não dá para contar tudo num vídeo só, e eu vou ter que resumir esse para contar para vocês, que venha ser para edificação, para construção de um novo ser, um ser que venha sentir realmente o trabalhar de Deus sobre a sua vida, que isso traga um alento, que traga uma luz no fim desse túnel, porque muitas vezes nós estamos em um túnel obscuro e não enxergamos uma saída, mas a luz do mundo é a luz no fim do túnel, e eu creio nisso. E o meu testemunho começa assim. Eu tinha por volta de 18 anos, né, namorava, e nessa época me casei, muito novinha, e tive 2 abortos, né, espontâneos. Eu sofri 2 abortos por causa de algumas coisas que aconteciam, e eu fiquei muito triste por essas coisas que aconteciam na minha vida. Eu não vou contar agora porque é muito longo, eu preciso contar outra parte do testemunho. E essas coisas me faziam sofrer muito, perdia essas 2 gestações, e aquilo fazia com que eu me sentisse mais inferiorizada ainda, tendo essas percas. Eu falei, meu Deus, eu não vou poder nem ser mãe nessa vida. E o Senhor me abençoou com 19 anos, com a minha filha mais velha. Depois eu tive mais 2, eu tenho 3 filhos hoje. E eu entrei em uma depressão profunda a partir dos 19 anos. Entrei nessa depressão profunda, com certeza por questão de uma depressão pós-parto. Fui fazendo os tratamentos durante os anos seguintes, e essa depressão perdurou por 20 anos. Eu estava arrasada, não saía mais de casa, não trabalhava, mal cuidava da casa e dos filhos. Chegou uma época da minha vida que eu ficava só deitada na cama. Pouco levantava, muito pouco saía. Eu já estava com uma ansiedade muito exacerbada, a depressão estava muito grande. Aí fui adquirindo outras doenças psicossomáticas, né, que vêm por causa da depressão. Tive fibromialgia, eu andava tortinha, emagreci muito, porque eu sempre fui gordinha, cheinha, e nessa época foi a época que eu fiquei magrinha. Foi uma época muito legal, a questão de estar magrinha, né, vestir uma roupinha, eu ficava bonitinha, mas o meu psicológico, a minha vida pessoal estava toda destruída. Eu prefiro ser gordinha e feliz. E aí eu passei por essa depressão nesses 20 anos com o psicossomático, como eu disse, muitas doenças juntas, e essa fibromialgia me destruindo. Eu tinha muita enxaqueca, a enxaqueca era noite e dia, não passava com remédio algum. Eu ia desmaiada para o pronto-socorro, onde eles me passavam ali um remédio para ser tomado na veia, e é quando eu dava uma reagida. E tive síndrome do pânico, que eu não saía. Quando eu saía vomitando, eu ia vomitando pelo caminho e desmaiando. E entrava no carro para sair, já começavam os sintomas da síndrome do pânico. E eu tinha que voltar correndo para casa, porque eu não conseguia. Isso causou uma fobia social, eu não podia estar onde tinha muita gente, porque eu passava muito mal, eu ficava muito mal. Então, nessa situação terrível de prisão, porque eu só conseguia ficar bem dentro do meu quarto, no escuro, eu sonhei, acho que foi no ano de 2013, alguma coisa assim, foi 2013 mesmo. Sonhei que bem no começo do ano ali, fevereiro, março, sonhei
com um sonho mais ou menos assim. Vou ser rápida para não estender muito esse testemunho, né? Sonhei que eu estava no mundo escuro. O sonho era assim, eu estava no mundo escuro e eu abri os olhos, eu só via a escuridão e eu falei, mas que lugar é esse aqui? E olha só, nesse lugar eu via vultos em torno de mim e esses vultos negros é como se fossem barreiras. Eu não conseguia ver mais nada, eu só via esses vultos. E de repente eu vi tipo uma penumbra assim, eu conseguia ver algumas coisas ali naquele local. Avistei um cachorrinho, que eu creio, eu tenho certeza que esse cachorro era um anjo, né? Ele veio naquela forma, né, de um cachorrinho, mas era um anjo que estava comigo, que me guiava ali para aquela história ser mudada, porque eu vou contar agora o que aconteceu com esse cachorrinho. Ele veio até mim, ele falou assim, você está no mundo onde não é o seu mundo, você não é daqui, você é do lado de lá. Eu falei, ele falou, e você vai ser ajudada, eu vim aqui para te ajudar, para você sair desse mundo e voltar para o seu mundo, porque você está aqui, porque esses aí, que eram os vultos, né, demônios, vamos falar bem a verdade, demônios, eles me aprisionavam ali. Ele falou assim, eles não querem que você saia, eles não querem que você tenha liberdade, você está aqui, mas não é daqui, e eu vou te ajudar a sair daqui. Falei pro cachorrinho, tudo bem então. Ele falou, tem uma chance, na hora que esses demônios, né, esses vultos, se distraírem, eu vou te dar a direção e você vem atrás de mim. Ok. Aí foi quando eu fingi dormir ali, aqueles vultos parece que se dissiparam um pouquinho, porque eu estava ali dormindo. E o cachorro falou, agora é a hora exata. E ele falou, eu vou na frente e você vai atrás. E corre muito, porque eles não vão deixar você sair daqui. E ele foi correndo na frente, eu correndo atrás. Ele correndo na frente, eu atrás. E eu não sei se todos conhecem plantação de café, né? Eram plantações de café com um vão no meio, tipo um trilho, um trio, uma rua, um carreador, um picadeiro, como se falam, não sei como que fala, né, por aí. Eram lugares para você passar no meio daqueles cafés. E esse cachorrinho correndo nesse lugar, e eu também. E eu senti que começou a clarear. Eu comecei a visão clarear e eu ver, né, melhor os pés de café, as ruas, e a escuridão foi ficando para trás. E eu correndo. E aí ele falou assim, corre muito porque eles vão perceber e eles vão vir atrás. E vieram mesmo. E eles atrás, eu no meio, o cachorro na frente. E vai, corre. Quando chegou a um determinado local, tinha uma casinha. Tinha uma montanha, era como se fosse uma fazenda. Uma montanha e uma casinha do ladinho ali, no pé da montanha. E ele falou, eu vou chamar a guardiã do portal e aí você pode passar do outro lado, porque só ela pode abrir o portal. Falei, tudo bem, então. E ele chamou e saiu uma senhora. E era engraçado que essa senhora era minha mãe. Eu vi a figura da minha mãe. Eu achei assim incrível, né? E aí eu falei pra ela, você é minha mãe. Ela falou assim, ela me falou, claro que não, eu sou a guardiã do portal. Não sou sua mãe. E tudo bem, eu querendo sair dali, não conversei muito, não fiquei contestando aquilo. E ele falou pra ela, ela quer sair, nós vamos ter que ver se ela consegue ir pelo portal, é o único lugar onde ela sai daqui. E ela falou, olha, você deu sorte, porque esse portal não abre todo dia, não abre sempre.
Ele demora muito para abrir, mas você deu sorte. E foi quando apareceu no alto daquela montanha um arco-íris gigante e o sol no meio. Ela falou: o portal está aberto, corra, porque ele fecha muito rápido. E eu falei: mas e vocês dois? Falei pro cachorro e pra ela: vocês vão ficar aqui? Aí ela disse: nós somos daqui, mas você não, você volta. E foi quando eu corri para aquela montanha e atravessei o sol no meio do arco-íris. E foi quando eu senti que eu respirei. Era uma luz que cegava, eu não conseguia ver nada, era muito claro, muita luz. Eu não conseguia ver. E naquele instante eu acordei do meu sonho. Passando-se um mês e meio, minha mãe faleceu. E eu estava no velório, né? Já havia se desculpado em vida com ela por muitas coisas que a gente havia vivido e não foi muito bom. Mas ali, como eu não tinha um conhecimento grande assim, ainda não tenho, mas eu não tinha nenhum praticamente. E aí eu falei assim pra ela, porque eu achava que os mortos, sei lá, depois a gente conseguia conversar com os mortos depois da vida, né? Nessa época eu não tinha esse conhecimento que os mortos só se levantarão no dia do juízo. E ali, e conversando com ela ali no caixão, falei: mãe, eu tô numa situação tão ruim, eu vim aqui arrastada para esse velório porque eu precisava me despedir de você. E eu peço para a senhora, quando chegar lá no céu, fala para Deus, me dá esse presente, porque maio é meu aniversário e eu preciso desse presente. Eu preciso ter vida, mãe, eu preciso ter vida, porque eu estou morta. E foi como eu estava naquele sonho no mundo dos mortos. Eu estava morta. Não foi nada não, ela faleceu dia 19 de abril. Quando foi maio, que era meu aniversário, eu ganhei um presentinho bem carinho, que era um encontro para um lugar, um encontro evangélico, e era bem caro na época, eu não tinha condições. Eram 3 dias de um encontro assim, poderoso. E caiu exatamente no dia do meu aniversário. Foi o presente que Deus me deu, um encontro com o Senhor. E lá realmente eu encontrei o Senhor. A partir desse momento eu encontrei o Senhor. Fui batizada com línguas naquele mesmo dia. Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu comecei a trajetória com Cristo. Me batizei nas águas. Logo em seguida, daí um tempo. E fui fazendo a minha vida. E aí eu percebi que Jesus havia me dado vida e vida em abundância. Porque logo mais eu tive um sonho também. Eu tive um sonho com esse pastor que havia me batizado. Que ele estava na igreja e eu cheguei lá e falei: o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? E ele olhou para mim assim, pensou bem e falou assim: olha, sobe ali na minha casa, porque a casa dele era como se fosse um sítio também. É interessante que eu sonho muito com isso, né? Porque minha infância foi, né? Então eu sonhei com isso. Ele morava num sítio, a igreja ficava lá embaixo na saída e o sítio ficava mais acima, dentro do território ali que era da igreja. E ele falou: vai lá na minha casa
tem alguém lá para você cuidar. Você vai cuidar dele. E eu fui subindo. Chegando lá, tinha uma criança assim, de uns 8 aninhos, um menininho de costas, com os cabelinhos enroladinhos, sentado naquelas motoquinhas que as crianças andam, né? E tinha um negócio para empurrar assim, naquela motoquinha. E o pastor chegou atrás e falou assim: olha, é ele que você vai cuidar. Aí eu perguntei: qual é seu nome? Aí ele falou: Marquinhos, eu sou o Marcos. E interessante que ele era muito tímido. Foi muito difícil para ele falar o nome dele. E ele não conversava comigo, só falou o nome. E eu continuei. O pastor voltou para a igreja. Eu falei: Marquinhos, vamos brincar um pouquinho? E fui empurrando a motoquinha para fora da casa e fui andar com ele um pouquinho. E resolvi descer aquela rua onde chegava ali na igreja, porque eu ia ali um pouquinho com o Marquinhos, andar com ele, né, brincar um pouquinho com ele. E antes de chegar na igreja tinha uma parreira de uva, não sei se alguém conhece aqui, mas aqueles que conhecem sabem, um parreiral de uva assim. E nós entramos debaixo daquele parreiral de uva, nós entramos lá e ficamos olhando para cima, as uvas, né, o parreiral. E de repente uma luz abriu aquele parreiral e começou a subir luzes e descer luzes sobre nós, sobre eu e o Marquinhos. E descendo aquelas luzes, acabou o sonho, sabe? De repente acabou o sonho assim. Aquele flash de luz descendo sobre nós. Acabou o sonho. Acordei. No mesmo dia veio a palavra sobre Natanael debaixo da figueira. Depois vocês buscam para ver o final. E naquela mesma semana eu ouvi mais 3 pregações sobre Natanael. E eu nunca havia ouvido sobre Natanael. Achei incrível. Então foi Deus dizendo: eu estou na sua vida, eu estou nesse negócio, pode confiar. Porque o inimigo, ele quis tirar a minha identidade. Ele quis tirar a minha identidade por muitos anos. Ele conseguiu. Por 20 anos ele conseguiu tirar a minha identidade. Mas a minha identidade a partir dali começou a ser forjada por Jesus. Começou a ser moldada por Jesus. Porque eu descobri há pouco tempo quem era o Marquinhos. Eu achava que era um ministério. Eu passei esse tempo todo, esses 20 anos, achando que o Marquinhos fosse um ministério. Eu falei: Marquinhos, que o pastor entregou na minha mão, deve ser um ministério. Deve ser alguma coisa que Deus vai me revelar. E um dia na minha cozinha com minha filha, fazendo um café para tarde, deu um insight assim. E Deus mostrou quem era o Marquinhos. Ele falou: foi 20 anos para forjar a sua identidade. Porque naquele início você queria assumir alguma coisa na igreja, você queria fazer algo. Porque você estava naquele primeiro amor, aquela ânsia de ajudar pessoas a se encontrarem com Jesus como você encontrou. E Deus falou assim para mim naquele instante, naquela cozinha ali, há pouco tempo. Foram 20 anos para moldar. Uns é bem rápido, 1 ano, 2 anos, 5, 1 mês, não sei. 1 mês eu acho muito pouco, mas 1 ano, pelo menos, para moldar o caráter. Mas tem os teimosos como eu, assim, teimosinho, que fica debatendo com Jesus: eu não quero isso, eu não quero mudar isso. Se apega às coisas do mundo e não quer soltar. Foram 20 anos de molde. E o primeiro marco, onde foi encontro com Jesus, onde foi que Deus me chamou, falou: filha, eu conheço o seu nome, eu te conheço, eu te gerei antes mesmo da fundação dos tempos. Você foi gerada. E Ele
me deu esse primeiro marco, que foi a morte ali da minha mãe, naquele instante onde depois veio aquelas situações de encontro com Deus, naquele encontro que foi presenteado. Aquele foi o primeiro marco onde Jesus falou: você é minha, eu te resgato do mundo dos mortos, porque eu estava no mundo dos mortos. Muitos estão mortos não pela depressão, mas pelo vício, pela mentira, por muitas atitudes que a pessoa faz e acha que tá tudo bem, é aquilo mesmo, porque não encontraram Jesus ainda. Mas Jesus pode te alcançar e vai te alcançar, porque Ele é fiel em tudo que Ele faz. Aí vem um segundo marco, que foi o batismo, restauração do meu casamento que estava acabado. Aliás, não tinha nem começado, porque desde o princípio eu já comecei com depressão, o casamento já foi arruinado. Então o casamento sempre é arruinado. E Deus começou a restaurar meu casamento falido. E o terceiro marco foi saber, reconhecer, entender a minha identidade em Jesus e ver Ele em tudo, em todos os meus caminhos. Não é só aqui onde eu quero, não. É onde Ele quer transformar. E eu descobri, naquela tarde, fazendo um café com minha filha, que o Marquinhos era isso. Eram marcos de Jesus na minha vida, que Ele ia marcar a minha vida em crescimento, em transformação. Por isso que o Marquinho era uma criança, porque eu era uma criança espiritual. Eu era uma criança a qual o Senhor ia ensinando dia após dia, mês após mês, ano após ano. E passaram-se 20 anos e hoje eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. É claro que precisa muito molde ainda, porque nós somos muito imperfeitos. Muito. Nós achamos que conhecemos as outras pessoas e começamos a falar delas, né? Mas nós não conhecemos nem a nós próprios. É Jesus que vai dando essa visão aberta para vermos quem somos realmente e o que precisamos fazer para mudar o nosso caráter e ter uma identidade em Cristo Jesus. E é isso que eu venho dizer, meu testemunho de cura, libertação e restauração por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos, restaure, liberte, cure e faça milagres transbordantes sobre a sua vida e que você tenha muita paz em Cristo Jesus. Amém? Fica na paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre em todos os seus caminhos.